Bom dia, criativas, e bem-vinda ao canal Ateliês do Céu Crumpled Paper. Sou Andréa Tumutani, sou designer há mais de 20 anos e estou aqui para ensinar você a técnica Crumpled Paper. Já deixe seu like e compartilhe com as amigas, para não perder nenhuma aula. Toda semana você encontra peças simples ou avançadas que serão disponibilizadas por 3 dias gratuitamente. Para você acessar todo o material de apoio, seja um molde ou até um tutorial, eles estarão disponíveis na nossa nova comunidade. Aqui no descritivo você encontra o link. Na nossa comunidade você poderá tirar dúvidas comigo e até interagir com outros membros. E ainda poderá entrar no canal exclusivo da comunidade no Face para compartilhar ideias e fotos e até pedir alguma aula especial. Bora começar a aula de hoje? Olá! Que tal aprender a fazer uma bonequinha Crumpled Paper, o nosso famoso boneco paper? E o tema vai ser samurai, pois é uma samurai feminina que a gente vai aprender. Como ela tem muitos detalhes e é um pouco mais demorado de fazer, a gente dividiu então essa aula em duas. Essa semana será a boneca e a bandeirola, que compõem a mesa do tema samurai. E na semana que vem a gente faz o resto, que seriam as tags, as forminhas, a caixa e o topper de bolo. Vamos começar? Vamos começar então com a bandeirola. Todas as peças do Crumpled Paper começam molhando. Depois, amassando. Depois, desdobrando. E por último, dando uma batidinha para deixar todos os moldes planos. Bom, eu já comecei colocando a primeira bandeirola e eu deixo um pouquinho para cá. Agora eu fiz o ponto corrido, agora a gente vai fazer o ponto chuleado. Esse ponto, ele precisa percorrer toda a bandeirola se você estiver no começo. Sempre 2 dedinhos é o suficiente e você sempre continua pela frente. Continua pela frente. Esse ponto na costura, ele serve para não desfiar o tecido. No nosso caso, é puramente decorativo. E ele fica sempre um pouquinho inclinado. Você vai fazer isso até o final. Agora a gente vai continuar com o ponto corrido. Ponto corrido é frente, verso, não preciso nem colocar tudo, tá? Frente, verso, verso, frente. Como ficou tudo isso sobrando, a gente tem uma técnica que é assim. Você segura as duas pontas e tem que ser bem na ponta e puxa o fio. Por que tem que segurar na ponta? Senão você rasga o papel. Cuidado para não embolar. Dois dedinhos e continua até o final. É a vez do boneco paper. E que nesse caso é uma bonequinha, porque ela é a samurai. Bora aprender? Depois de seco, o que a gente precisa fazer é montar.
eu poderia molhar e já colar, como eu também posso fazer seco. Esse aqui eu acabei fazendo seco, até para vocês verem, porque eu sempre colo molhado. O seco é mais fácil de colar, porque o papel tá seco, então a cola lá seca mais rápido do que o papel úmido. Coloco uma sobre outra porque a gente precisa ter elas casadas direitinho na hora de costurar. A gente passa cola, mas a gente vai costurar ainda, tá? Essa cola para deixar mais firme os moldes, mas para dar mais firmeza a gente ainda costura. Vou deixar a espada por último. As escolhas da linha é muito importante nesse momento. Você tá com o boneco colado, você tem que perceber onde você vai costurar. Eu quero costurar aqui, eu quero costurar aqui, eu quero dar um pontinho aqui. E eu tenho que costurar a cabeça e o corpinho. Então, eu escolhi essa cor para o tom de pele, eu escolhi essa cor para o vestido, que na verdade é a roupa do samurai, porque é uma samurai menina. E eu escolhi o cinza para o capacete do samurai. Por que cores tão diferentes? Porque o gostoso é você ver a costura. Então, eu mantive a tonalidade, mas mantive a cor, mas com a tonalidade diferente. Então, é um preto só com só 10% de preto. Aqui é a parte do capacete que tá batendo o sol, então é um cinza menos preto, ou seja, é uns 50% preto. E a mesma coisa aqui. Então, é a pele, então é a mesma cor, só com um pouco mais escuro. É a mesma cor, só com um pouco mais claro. Adoro fazer brincadeiras com cores. Uma EVA de 5 miligramas, a gente vai então começar a furar. Vamos separar as duas para não furar errado a parte de baixo. Vou começar pela pele. Tem que terminar sempre em 8. Aliás, desculpa, sempre em par. 5, 6, 7 e 8. Começo por aqui. Esse é um ponto corrido.
sei que eu vou continuar aqui com essa linha, mas agora eu vou ver aonde que eu vou colocar a linha desse lado, também no pescoço. Só que essa linha ela vai ficar escondida, porque vai ficar debaixo do cabelo. Foi por isso que eu não colei o cabelo até o final. É possível primeiro costurar para depois colar o cabelo também. Fura de novo, sempre par. Nós vamos costurar daqui a aqui. Vamos começar então costurando aqui e segue. Vai ser com essa linha aqui. Como eu vou costurar isso aqui, é uma costura corrida, então eu vou fazer só duas voltas. Vou começar por fora. Aqui você não pode fazer, porque senão fica marcado aqui. Então isso a gente não faz. Mas eu quero dar um ponto aqui. Eu vou usar a mesma linha. Agora que a gente já fez todas as costuras, eu vou fazer as mãozinhas e o pezinho. Para isso, a gente tem que cortar uma linha de lã. Feito isso, a gente primeiro vai costurar. Então, a gente pega essa parte e deixa de lado. A gente vai aproveitar essa linha que já está pronta. Com o EVA, a gente vai fazer 2 furinhos. E vamos costurar esse primeiro aqui, essa primeira mão. Tomem cuidado para não furar o cabelo. Finaliza com um nozinho. O pedaço de lã da perninha é um pouquinho maior. É melhor você cortar maior, costurar e depois diminuir do que do que cortar pequeno. E aí não ter como aumentar. Tem que tomar cuidado para não furar aqui. Então a gente fura aqui em cima. Agora a gente posiciona a cabecinha dela e começa
a costurar. Vou aproveitar e vou costurar o rostinho, porque a linha do rostinho já é essa. Para não costurar, para não furar embaixo. Começa sempre pelo fundo. Vou começar por esse ponto aqui. Para esconder o fio. E agora eu começo a furar. Para costurar essa parte aqui, eu faço a medida de 3 voltas. 2 e 3 voltas. Essa parte aqui eu poderia costurar antes de colar o cabelo. Eu prefiro costurar depois de colado, porque eu sei exatamente aonde tem que parar e aonde começa a outra. Talvez se você preferir não colar e costurar primeiro, pode inclusive, se passar um pouquinho no cabelo, se estiver costurando um pouquinho aqui, não tem problema, pois você costura aqui por fora. Às vezes depois que eu colo, eu também tenho vontade de dar uns pontinhos. Por exemplo, aqui eu tô pensando em fazer um pontinho X. Para não furar o de baixo. Eu vou manter esse fio e já começo a costurar aqui. Já fiz até aqui, furei aqui, dei uma parada, furei aqui e vou começar a costurar igual eu fiz aqui. Mas antes eu preciso começar a encher.
Para fazer o corpinho, eu faço também 3 vezes. 1, 2. Essa roupinha do samurai foi estilizada de um samurai. Os samurai, eles têm como se fosse uma pantalona. Então são 2 saias do lado e uma no meio. E os bonecos paper, eles são feitos todos com base de embora. Por isso que ele tem essa calcinha aqui. Então, para a gente não fechar aqui e deixar voando como o cabelinho que a gente deixou também solto, a gente vai costurar o body. E é uma forma da gente também colocar o posicionamento da perninha, né? Que a perninha não é a perninha, é aqui. Para não mostrar que é um cabelo, e sim um capacete, apesar de ter a parte frontal sendo a aba do capacete, mas ainda assim eu achei que precisava deixar mais claro que era um capacete. Então eu sei que eles têm vários formatos, né? Eles têm alguns bom, e por isso peguei esse. Em função disso, baseado nas ilustrações, em muitas ilustrações feitas por cartunistas e até roupas de filmes, enfim, de fotos antigas, eu achei que seria legal a gente incluir isso. Roupas de samurai, o capacete é o que é mais ornamentado. Na verdade, tudo é muito ornamentado. Como eu acabei escolhendo o capacete preto, até pelo tema da festa, eu preferi fazer mais algum ornamento, mesmo depois de terminar tudo que eu criei, eu ainda fico pensando sobre ele há algum tempo. E o boneco do samurai tem alguns detalhes que eu quis incluir. Uma outra coisa para deixar bem mais bacana, eu não fiz a espada fininha, porque se eu fizesse a espada fininha, ela ia rasgar. Então eu fiz a espada estando dentro do suporte dela. Pensei em fazer só um ponto aqui, como se fosse a entrada da espada, como se ela estivesse entrando. Passando o colo, eu pensei em deixar a espada ficando assim, ó, como se ela tivesse aquela proteção.
Eu vou passar uma cola só para esse fio não ficar zanzando. E com canetinha, pinto os olhos e a boquinha. Gostaram? Se gostaram, então curta, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Na aula de hoje, a gente aprendeu algumas peças que pode compor a mesa de aniversário do seu filhote. Se chegou atrasada na aula de hoje ou quiser rever a aula em outro momento, não se preocupa, porque ela estará por 3 dias online gratuitamente. Não deixe de acessar o link da nossa nova comunidade que está no descritivo. Te encontro na nossa próxima estreia, próxima quinta, às 8. Um grande beijo e até lá!